Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de Epístolas Gerais. Hoje nós estamos na página 32 da nossa apostila e nós vamos começar a trabalhar hoje algumas das epístolas da Bíblia que eu mais gosto, que são as epístolas do apóstolo João, ok? Depois você observa com atenção lá no grupo, porque todas as aulas, praticamente dessa matéria estão postados lá no YouTube, tá? Lembrando que nós temos dois canais, Nós temos o Verdade em Destaque, que é o meu canal, vamos dizer assim, mais público, Mas não é um canal, que eu coloco aulas, E nós temos ali o Alessandro Ribeiro, que é um canal mais privado, Vocês podem perceber que praticamente é só vocês mesmo que transitam por ali, E ali eu coloco as aulas, tá? Então, hoje nós estamos gravando de novo, tá? O meu projeto é ir colocando todas as aulas ali, porque aí aquele aluno que faltou, Faltou, claro, vai levar a falta, mas não perde o conteúdo, porque depois pode entrar ali e assistir a aula, E também nós temos aqueles casos de revisão, Eu penso assim que até para estudar para a prova, Esses vídeos terão muito valor, porque às vezes, eu não sei vocês, mas comigo acontece assim, às vezes eu não tenho muito tempo para mim sentar e ficar lendo algumas coisas com a devida atenção que eu gostaria de dar. Então o que eu faço? Eu sento lá, vou limpando meus alhos, Ou vou fazendo alguma coisa, Ou às vezes até estou andando no meu carro e eu ligo ali o YouTube e eu fico ouvindo, Ou então eu sento, boto ali na mesa o tablet, o celular, Estou trabalhando e estou ouvindo, Então eu penso que a gente ganha muito, sem contar que fica um registro ali, das aulas, tá? Muito bem, então, epístolas de João. Nós vamos ver estas epístolas como um único bloco, A primeira epístola de João, ela possui 5 capítulos e 105 versículos. A segunda de João, um único capítulo que tem 13 versículos. E a terceira de João também um capítulo com 15 versículos, tá? Lembrando que quando você for ministrar em público, tá? Aqui eu coloco um capítulo, Aliás, eu não, o professor Juliano, que foi quem escreveu essa apostila, Mas na verdade esses livros da Bíblia que tem um único capítulo, a gente então não precisa mencionar, o capítulo, você menciona direto o versículo, tá? Então, segundo João, verso 10, Os irmãos abrem a Bíblia lá, seria assim que se falaria, mais correto teologicamente falando, tá? Que nem o Salmo, Eu já expliquei isso para vocês uma vez, Os Salmos, Salmos não tem capítulo, porque cada salmo é uma unidade independente, apesar de estarem agrupados, em 4 livros, lembram? Que formam um único livro nas nossas Bíblias, Então você não fala os Salmos, o capítulo 46 ou capítulo 30, Teologicamente é bem esquisito falar isso. Eu falo o Salmo 30, o Salmo, Agora, se você quiser fazer balaca mesmo, você fala assim o Salmo 30. Salmo, Às vezes eu faço essas aqui, Até lá pelo Salmo 50, por aí vai bem, Mas quando chega lá no Salmo 135, Centésimo, 35, Aí você já tem que pensar um pouquinho mais, tá? Enfim, vamos lá. Esse nome João, gente, é um nome que vem do hebraico.
E o significado do nome é graça ou favor de Deus. Olha que bênção, né? O cara é chamado de graça de Deus, né? Quanto à biografia de João, veja que ele mesmo se autodenomina no seu evangelho o discípulo a quem Jesus amava. É interessante que ele não menciona a si próprio, né, no seu evangelho, mas ele assim se denomina. João 19, 26, vamos ler juntos. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. João 21, verso 20. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Então você vê que ele não se identifica pelo nome, mas se identifica pelo relacionamento que ele tinha com Jesus, né? Isso é muito significativo, né? Isso aqui dá para ministrar uma mensagem, viu, Elias? Né? Porque o que nos identifica, né? É um mero título, é um mero nome, ou é o relacionamento que nós temos com o Senhor? Né? Então, veja que João, né, identificava-se pelo seu relacionamento com Jesus, e era um relacionamento de amor. Filiação. Esse João aqui é filho do Zebedeu e da Salomé. Lembrando que esses nomes são muito comuns no Novo Testamento, viu, gente? João, Salomé também não é um nome incomum. E é muito importante você fazer essas diferenciações, porque de repente, se você achar que Salomé é uma pessoa só, você pode cometer o erro de achar, né, que aquela lá do Herodes, né, que mandou cortar a cabeça de João Batista, era essa daqui, né? A filha de Herodias, né? Salomé era filha de Herodias, isso. Mulher de Herodes, né? Então, aqui é uma outra Salomé, né? Mateus 4:21 diz assim: e passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Então aqui tem o lado paterno, seu pai é Zebedeu, seu irmão é Tiago. Mateus 27:56, entre os quais se achavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Você vê que aqui não fala o nome dela, né? Mas no Evangelho de Marcos, na mesma passagem, quando Marcos narra o mesmo acontecimento, né, ele menciona o nome, lá em Marcos 15:40. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor. Você vê que o Marcos já especifica que Tiago é esse, né? Lembram da aula lá da epístola de Tiago, que nós falamos dos 4 Tiagos, né? E de José e Salomé. Isso aqui é importante, viu? Porque sempre que uma determinada informação fica meio obscura, ou aparentemente contraditória, ou determinado personagem não é citado numa certa passagem da Bíblia, você deve procurar as outras passagens, aqui no caso dos evangelhos principalmente, né? Passagens que narram o mesmo acontecimento, porque ali certamente você vai ter outros detalhes e vai descobrir coisas que estavam obscuras numa primeira leitura que você fez, ok? Então isso aqui é a tal da referência cruzada, que tem muito nas Bíblias de estudo, né? Profissão. Esse João aqui também é pescador. Quando fala de pescador, já vem na cabeça da gente o Pedro, né?
Mas se você for olhar aqui, praticamente todos eles ali, né, ou a maior parte deles eram relacionados com o ramo da pesca, né? Mateus 4:21. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Eles têm sociedade com quem? Com o Simão. Simão é o Pedro, né? Lucas 5, verso 10, parte A. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então, o que eles têm? Eles têm uma microempresa pesqueira no lago ou no mar da Galileia, né? Quantos barcos são? 2, né? Eles são aparentados, são primos, né? E entendendo isso, que se naquela época quem tinha, sei lá, um jegue, já era um cara bem de vida, imagina quem tinha 2 barcos, né? Então começa a desmistificar um pouco aquela figura do pescador pobre, né? E assim, às vezes eu vejo gente falando essas coisas, pregando, né? Isso é coisa de gente sem formação teológica, né? E aí o cara pinta assim, Pedro, João, Tiago, né? Tipo assim, terminou a mensagem, tu está enxergando uns mendigos na tua frente, assim. Parece que, né? Os caras não tinham de cair morto, né? E não tem nada a ver, os caras eram microempresário. É uma cooperativa familiar. Às vezes, eu sei, muita gente já foi Elias, a gente vai em umas ilhas, a gente vê umas casas assim, e o cara é só pescador, só. Ele pega o bicho lá, vem vender no mercado. Você olha assim, o cara é empresário. Sim. Você sabe que é pescador, o cara é pobre, o cara rico. Nem sempre. Então assim, não julgue pela aparência, né? Você vê, por exemplo, um dos meus fornecedores de alho, né? Eu não mexo com pesca, mas mexo com alho, né? Um dos meus fornecedores de alho é um velhinho desse tamanhozinho assim, ó. Tu olha, tu não dá nada pro cara, entendeu? Só que ele tem uma fazenda de alho em Santa Catarina. Eu acho que ele deve ter em torno aí de uns 4, 5 caminhão bitrem, tá? Fora os furgões e tudo mais, e quem trabalha é ele, o filho, a filha, entendeu? E aí ele tem alguns barracões também pela cidade, né? E é engraçado que um cara que te atende muito bem, né? E eu estava conversando com ele disse assim, é claro que os meus objetivos são outros, né? O alho é apenas uma fonte de renda extra para mim, né? Mas ele conversando comigo, ele disse assim, comecei que nem você, com uma sacola andando na rua, né? E tu vai ver hoje, aqui no Paraná, ele é um dos caras mais fortes nesse ramo, entendeu? Mais fortes. Então assim, quem vê cara, não vê coração e também não vê o nível do cara, né? Entendeu? As pessoas mais instruídas e as pessoas mais bem de vida, eu não sei vocês, mas na minha experiência, costumam ser as pessoas mais simples, né? Paz, irmã, bem-vindo, né? Então assim, por exemplo, né? Um cara que abençoou muito meu ministério, né? Que era um grande industrial lá do Rio Grande do Sul e tal. Uma hora eu conto os testemunhos para vocês, né? Os irmãos aqui da igreja conhecem esses testemunhos, né? Cara milionário, né? Mas milionário mesmo, né? Agora já faleceu alguns anos atrás, né? Mas é um cara que tu chegava na casa dele, o cara tava de bermuda, chinelo de dedo, camiseta regata, entendeu? Né? É um cara que quando veio aqui em Paranaguá me visitar, né? Eu quase morri de vergonha. Eu tinha um Monza 89 a álcool, né? Os irmãos lembram do meu Monza, né? E o meu Monzão você tinha que abrir assim e bater nos bancos para espantar as baratas e tal, né?
E esse cara veio me visitar aqui em Paranaguá uma vez. Imagina o carro de um cara desse, né? E aí, vamos dar uma volta pela cidade, mas eu quero ir no teu carro. Pô, eu quase morri de vergonha. Sabe aquela, para fechar a porta do Monza, você tinha que dar uma encaixada assim, quase amarrar com um arame, né? Entendeu? E o cara foi andar no meu Monza, sem ar-condicionado, sem nada, entendeu? E tava nem aí. Então, um cara simples, né? E às vezes você vê uns caras por aí que o cara não tem onde cair morto, conquista uma coisinha e já quer, como dizia o meu sogro, já quer ser seu doutor, né? Então, irmãos, e outra coisa, desmistificar a figura do pescador ignorante, né? Outra coisa que sempre é importante lembrar, o de Santo esteve lá, ele sabe o que é isso, né? Então, o Mar da Galileia ali faz região com 10, na época de Jesus, fazia fronteira com 10 cidades de cultura grega, que era Decápolis, a região das 10 polis, das 10 cidades, né? Então ali é um entreposto, aquilo ali era uma alfândega, entendeu? Então os caras negociavam na fronteira com a microempresa deles ali. O cara tinha que saber de pesos, saber de medidas, saber de maré, todas essas coisas que o pescador tem que saber, né? Mas também as questões comerciais, saber de câmbio. Nós falamos já alguma vez aqui, mas eu quero relembrar disso, né? No mínimo aí umas 4 línguas eles falavam, né? No mínimo, né? Hebraico porque eram hebreus e era a língua que falava no culto, né? Aramaico que era a língua do dia a dia, né? Grego que era a língua que se falava também, vamos dizer assim, universal, como se fosse o inglês hoje, né? Latim porque eles estavam debaixo do domínio romano, né? E provavelmente falavam árabe também, porque eles estavam perto da região também ali da Arábia, que ficava ao sul. Então eles comercializavam com todo aquele pessoal. Então eles não eram assim pescadores tão ignorantes como a gente vê algumas pessoas dizendo hoje, tá? Então você tem que colocar a coisa dentro do quadro da época, né? Bom, tornou-se seguidor de Jesus, seu discípulo e um dos 12 apóstolos. Marcos 1, verso 20. E logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, os seguiram. Já pensou um troço desse? Empregado? Quem é que tinha empregado naquela época? Oi? Não era um barquinho. Não, era um barco pesqueiro, né? Agora você vê a fé desses caras, né? Porque aí o cara deixa a empresa dele tudo para ir seguir um desconhecido, né? Quem era Jesus, né? Um cara desconhecido. Foi só o Espírito Santo mesmo que atraiu eles, né? Agora você vê que a empresa não fechou, né? Porque o pai, o Zebedeu, ficou ali tocando os negócios, né? Outra coisa, viu? Tirem um pouco da cabeça de vocês aquela ideia. Eu não tenho tempo. Uma hora eu quero fazer um curso, mas aí eu vou fazer tipo uma imersão, sabe? Sobre os 12 apóstolos. Aí eu quero pegar um por um e esmiuçar, entendeu? Eu tenho muito material lá sobre eles, tá? Mas tire um pouco da cabeça também de vocês aquela ideia assim de uns caras velhos. Você viu aqui até no slide que eu fiz questão de botar um cara novo, né? Porque os estudos biográficos, né? E desse período, eles apontam, a maior parte deles, a probabilidade é que os apóstolos, eles não eram caras velhos. Na verdade, o mais velho, segundo os historiadores, seria mesmo o Pedro. E eles se baseiam nisso, eles falam isso com base no quê? Com base no fato de que Jesus manda ele pescar o peixe lá e pegar a moeda da boca do peixe para pagar o imposto, né? E só pagava imposto quem era maior de idade. Então acredita-se que havia no restante do grupo, era tudo um pessoal jovem, né? E desses João seria o mais jovem, tá?
Então assim, né, que a gente vê assim, as pinturas, os filmes, né, tudo uns caras velhos, meio caindo os pedaços já, né? Entendeu? E não é bem assim não, tá? Então a maior parte deles eram jovens, e o mais velhinho deles, o Pedro, eu calculo aí que era um cara que não devia chegar aos 40 anos, bem menos, tá? Bom, ali ó, Lucas 6, 13 e 14. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles. Veja que então Jesus tinha discípulos. Os 12 foram os apóstolos. Então nós temos o que? Né? Nós temos, eu ministrei isso aqui alguns dias atrás, né? Alguns domingos atrás aqui na igreja, né? Nós temos os que eram seguidores, né? E aí nós temos os discípulos, e aí nós temos os apóstolos, né? Então havia níveis de relacionamento das pessoas que seguiam Jesus, né? E dentre os discípulos ele chama 12, né? Escolhe 12, ali ó, e deu, aos quais deu também o nome de apóstolos. O nome apóstolo, apostoléu no grego, significa enviado com uma missão específica. Tá? Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Outra informação importante do apóstolo João: Jesus o apelida de Boanerges. Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. É consenso que esse apelido provavelmente é por causa da personalidade deles quando começaram a andar com Jesus. Então, eles eram muito violentos e muito barulhentos. Certamente o grupo que Jesus escolheu, nenhum de nós aqui escolheria, né? Porque humanamente falando, eles não tinham um perfil nenhum para coisa, né? E é interessante que o cara que começa andando com Jesus como filho do trovão, termina andando com Jesus como apóstolo do amor. Alguma mudança aconteceu. Se considerarmos literalmente tais apelidos nessa época em que os pilares da igreja estavam sendo construídos, perceberemos que o foram entre pedra e trovão, pois era assim que Jesus designava Pedro. Qual era o apelido de Pedro? Né? O nome era Simão, né? O apelido era Pedro, ou Petros, né? Que em grego quer dizer pequena pedra, né? E Tiago e João, filhos do trovão, ou Boanerges. Então é muito interessante essa observação que o pastor Juliano fez aqui ao escrever essa apostila, né? Quem eram os pilares da igreja, né? Pedro, Tiago e João, né? E aí nós temos pedra e trovão, né? Pedra é um elemento ligado à terra, né? Os minerais, né? E trovão um elemento ligado ao céu, né? Bom, é uma curiosidade, né? Quanto à posição de João, se nós observamos as listagens registradas pelos outros evangelistas, João sempre vem junto com seu irmão Tiago. Então sempre vai aparecer Tiago e João. Ou então eles vão dizer assim, o irmão de Tiago. Tá? Olha ali Lucas 6,14, ó. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, ó, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus 10, verso 2, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão. Isso aqui não é por acaso. Essas listas que aparecem nos evangelhos, elas mencionam os nomes nessa ordem, por quê? Porque é a posição que cada um dos apóstolos ocupava dentro da equipe dos 12. Então eles são mencionados por grau de autoridade dentro do grupo. Agora entenda-se, a autoridade é o que no ministério de Jesus? A autoridade é relacionamento com Ele. E a autoridade é servir aos outros. Lembra que Jesus disse: quem quiser ser grande entre vós, seja o que? Serve. Então esses caras aqui conquistaram um grau de autoridade maior dentro do grupo dos apóstolos. Por quê? Porque eram os caras que mais próximo, mais relacionavam com Jesus e mais se dispunham a servir os outros, justamente pelo impacto que o relacionamento com Jesus causava na vida deles. Amém? Bom, é bem diferente, né? A gente fica aprendendo essas coisas aqui, né? E a gente fica então, não tem como você não pensar, né? Como é superficial, como é fútil, né? O procedimento de alguns que se dizem líderes na nossa geração, né? Então nós temos visto uma geração muitas vezes de gente tão preocupada com rótulos, com cargos, com títulos, né? E quem manda mais, é uma bobagem isso aí, porque os próprios, né? Esses caras aqui não é qualquer um. O Apocalipse diz que o nome desses caras aqui vai estar nas pedras que são fundamentos, 12 fundamentos da muralha da Nova Jerusalém. Então isso aqui é gente que o próprio Deus decidiu eternizar e imortalizar o testemunho deles pelos séculos dos séculos. Mas você vê que o lance dos caras, apesar do temperamento difícil, né? Porque isso aqui era gente de temperamento complicado. É um Pedro explosivo, falador de bobagem, né? É um Tiago que era todo cheio de religiosidade, né? É um João que era esquentadinho, eram filhos do trovão, né? Só que você vê que esses caras, por irem andando, convivendo, caminhando, relacionando com Jesus, né? Eles foram se tornando próximos do Senhor, né? E essa proximidade influenciou, né? Converteu, né? Eles, né? De tal maneira que eles acabaram então sendo aqueles que serviam, sendo aqueles que mais, eu diria assim, aproveitaram, né? De Jesus no sentido de relacionar-se com Ele enquanto Ele esteve aqui nesse mundo, né? Então, eu penso que isso são chaves para uma liderança bem-sucedida, né? Não tem como você ser líder bem-sucedido sem você relacionar intimamente com o Senhor da Seara, que é Jesus. Não tem como você ser líder bem-sucedido se não houver uma disposição de servir, né? Bom, aqui em Atos, Lucas vai citar João em uma posição de destaque, quando todos se reuniram no cenáculo. Veja que João é registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos ao lado de Pedro, e isso é diferente de todas as listagens antes registradas nos evangelhos. Então, Atos 1, verso 13, parte A do versículo, ó. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo
onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André. Olha aqui que interessante, ó. É a primeira vez que João aparece à frente de Tiago e de André. O que isso demonstra? Né? Que o relacionamento, que a proximidade dele com Jesus aumentou. E eram todos parentes, né? Exatamente. Irmão e primo. Tudo primo, né? Irmão e primo. Né? O registro das experiências de João em Atos dos Apóstolos revela a importância do seu trabalho junto da equipe de Jesus. Olha Atos 3, ó, do verso 1 ao 7, né? Ali nós temos o quê? O milagre ali que Pedro e João operam, né? Na porta do templo chamada Formosa. Então você veja que naquele período ali da igreja, o templo ainda estava erguido, né? O judaísmo ainda estava atuando com todas as suas prescrições, com todos os seus sacrifícios, com todo o seu ministério, seu sacerdócio, os seus rituais. E é muito interessante, né? Que Pedro e João vão ao templo na hora da oração, ou seja, né? Eles não deixaram de ser judeus, eles não deixaram de praticar o judaísmo. Aquilo que eu falo, né? Um judeu quando se converte não deixa de ser judeu, ele vira judeu messiânico, né? E é muito emblemático que o primeiro milagre, vamos dizer assim, da igreja, né? A história da igreja tem acontecido justamente na porta do templo judeu, do templo em Jerusalém. Tá? Então aquelas coisas, né? Eu já defendi muito isso aqui em outras matérias, né? Tem gente que fica querendo remover Israel da equação, né? Querendo remover o judaísmo da vida da igreja, querendo remover Israel da vida da igreja, mas não tem como você fazer isso, né? Porque são coisas que estão interligadas, que estão conectadas, né? E o que acontece aqui? Olha ali, ó. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, né? Aos que entravam, eu troquei. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Bom, isso aqui deu um rolo danado, né? Porque aí imagina, todo mundo conhecia o cara, né? O cara já era meio que mendigo de estimação ali na porta Formosa, né? E aí daqui a pouco esse cara entra caminhando, né, nos pátios lá do templo, né? E isso aqui deu um agito tão grande, uma comoção tão grande em Jerusalém, né, que Pedro e João acabaram lá diante do Sinédrio, né? O Sinédrio era a autoridade religiosa, tá? Era muito esquisito viver nessa época, porque até mesmo a autoridade ela era toda fragmentada, né? Então eles tinham uma autoridade civil que era Roma, mas eles tinham uma autoridade religiosa que era o Sinédrio, né? Eles tinham uma influência poderíamos dizer até que seria uma espécie de autoridade cultural, né? Que era a Grécia, cultura grega, era muito forte, né? Então você vê que as pessoas não havia um poder central que, né, determinasse todos os rumos, vamos assim dizer, né?
Então, nessa questão religiosa, pelo menos o que diz respeito aos judeus, os romanos não se metiam nisso, né? Isso era coisa para o Sinédrio, o Supremo Conselho lá de 72, né? 72 líderes de influência, né? Divididos entre dois partidos político-religiosos, que eram os saduceus, que eram os mais elitizados, né? E também os mais secularizados. Os saduceus era aquela espécie assim de judeu liberal, né? E os fariseus, que já vinham mais das classes populares, né? E eram aqueles que prezavam mais pelo zelo da lei, tá? Muitos dos saduceus, eles já estavam bem envolvidos com o estilo de vida grego, tá? E os fariseus não aceitavam isso. Então, claro que haviam outros partidos político-religiosos, né? Haviam os essênios, haviam os zelotes, né? Aí havia a extrema-direita radical dos zelotes, que eram os sicários, né? Que era o pessoal que cometia ato terrorista, que era o pessoal kamikaze mesmo, né? Haviam os herodianos, né? Então, mas no Sinédrio o poder se equilibrava entre esses dois, né? Fariseus e saduceus, tá? E eles vão ser julgados ali pelo milagre que eles realizaram. João é mencionado por Paulo em Gálatas, e Paulo, minha gente, chama o apóstolo João de coluna da igreja, junto de Tiago, irmão de Jesus, e Pedro. Ali, Gálatas 2,9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que é o Pedro, né? E João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então veja que os papéis com relação ao evangelismo e a expansão da igreja, né? Eles eram muito bem definidos, né? Então, Paulo e Barnabé vão a quem? Né? Aos não-judeus, né? E Tiago, Pedro e João, né? Vão a quem? Aos irmãos de origem judaica, aos judeus, aos da circuncisão. E é um negócio muito engraçado isso aqui, porque parece no primeiro momento que não tem muita lógica no caso de Paulo, né? Porque Paulo é mestre da lei, é discípulo de Gamaliel. Ele teria muita entrada e muita credibilidade em termos de judaísmo, vamos assim dizer, para falar alguma coisa aos judeus. Mas, de alguma forma, aprove o Espírito Santo encaminhá-lo para o mundo gentílico. Se bem que também Paulo se movimentava muito bem nesse contexto. Por quê? Porque Paulo era um cara que tinha já um alto nível educacional, cultural, e ele se movia muito bem, né, nesse contexto não judaico, tá? Então veja aqui, interessante, né? A destra de comunhão. Como é que as pessoas eram recebidas e aceitas, né, na igreja primitiva, né? Quando os líderes apostólicos estendiam a mão direita para ele, né? A destra de comunhão. João teve as suas obras literárias registradas. Ele escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, o Apocalipse, e 3 epístolas também com o seu nome. Tem aí umas vertentes teológicas que tentam dizer que o João do Evangelho é um, das epístolas é outro e do Apocalipse é outro. Mas isso aí tem que fazer uma ginástica teológica tão grande para tentar provar esse tipo de coisa, que você pode descartar isso daí, tá? Isso aí é coisa de teólogo liberal, que vem com essas conversas loucas aí, tá?
o mais coerente é nós entendermos que é a mesma pessoa. Por falar em Apocalipse, né? Se preparem, hein? Está chegando, né? Já é a próxima matéria, né? Ontem eu terminei um curso que eu estou fazendo sobre as 7 igrejas da Ásia. Você veja bem, hein? Eu fiquei, eu acho que quase 3 meses estudando com um professor especializado no assunto, sobre as 7 igrejas da Ásia. E ontem, quando nós terminamos, ele perguntou assim: e aí, vamos parar e tal, né? E eu e os pastores que estamos ali fazendo esse curso pelo Zoom, né? Tem pastor do Paraná inteiro ali, né? Tem pastor do norte e tal, né? Não, né? Vamos continuar, né? E o que vocês querem estudar agora, né? Queremos estudar o resto do livro, né? Porque foi só as 7 igrejas. Então agora nós vamos começar um outro curso, onde nós vamos entrar pelos outros capítulos afora, né? Ali do capítulo 4 para frente, né? E isso tudo é bom porque guardadas as devidas proporções, isso também vai enriquecer, está enriquecendo já o material que vocês vão pegar. Então, vocês já vão pegar um material bem enriquecido, né? E outras coisas também que eu tenho me dedicado a estudar com relação ao Apocalipse, né? Por exemplo, uma coisa inédita que vocês vão ter nessa próxima matéria é que nós vamos ter uma visão panorâmica, né, dos apocalipses apócrifos. Então nós não vamos falar só do Apocalipse de João. Nós vamos ter nessa matéria, por exemplo, uma compreensão da literatura apocalíptica, que não é só o livro do Apocalipse de João, existem muitos outros apocalipses, e existe um gênero literário dentro da teologia que é a literatura apocalíptica, e nós vamos ver, claro que não de forma exaustiva, né, mas nós vamos ver as características dessa literatura. Então nós vamos estudar, por exemplo, em Malaquias, personagens como Enoque, que está ligado a isso, né? Nós vamos estudar, vamos falar um pouco também daquele período interbíblico ali, que muita literatura apocalíptica foi produzida ali, tá? Então vai ser legal. E isso não é escatologia, tá? Essa matéria é o panorama do Apocalipse. Eu vou me ater ao livro, porque a escatologia, daí quem continuar lá no nível médio, quiser continuar depois do curso, aí eu vou ter uma matéria que eu vou falar de escatologia, que aí é outra história. Aí nós não vamos trabalhar a questão literária, vamos dizer assim, mas sim a questão mais teológica do livro. Então, deixa eu ir, né? A irmã Joia não anda nem dormindo, ansiosa por essa matéria, né? E essa matéria também nós vamos abrir, né? Essa matéria vai ser aberta para pessoas, viu? Divulga lá na igreja, tá? Pessoas que queiram estudar o panorama do Apocalipse. Não precisa ser aluno aqui da escola, né? Aí eles vão vir, vai ter lá um valor diferenciado para eles, e eles vão poder fazer esse curso. Claro que para vocês é o currículo de vocês, mas nós vamos fazer ele também aberto daí para o pessoal, que eu sei que é um assunto que chama muita atenção, o pessoal tem curiosidade de aprender, né? Oi? Então, bom, inclusive eu tenho um grupo, tá, do WhatsApp, que eu estou cadastrando essas pessoas que estão interessadas, né, em vir fazer essa matéria. Muito bem. Hoje tem canjica, né? Daqui a pouquinho nós vamos comer a canjica. Então, com vontade de comer canjica? Sim. Pô, pastor estraga vocês, né? Mas, olha, semana passada foi o que mesmo? Pão caseiro. Hã? Foi pão caseiro. Semana retrasada. Semana retrasada. Semana retrasada foi o quê?
Semana retrasada, caldo. Não nem respira, tanto estudar. Aí, ó. Agora é tudo por Zoom. Tudo, tá virado em Zoom. Ela gosta. Aí hoje cedo ela já estava falando da canjica. Passou o dia inteiro falando de canjica nos meus ouvidos hoje. Falei para ela, tu estraga eles, mas não adianta, ela é mãezona. Né? Bom, as epístolas de João são datadas aproximadamente entre 85 e 100 depois de Cristo, tá, gente? Esse período aqui. Depois da destruição de Jerusalém, João, segundo a tradição, se estabeleceu na cidade de Éfeso, onde viveu grande parte de sua vida e escreveu a maior parte da sua literatura teológica. João recebeu direcionamentos de Deus no preparo e motivação da igreja para manter zelosamente as doutrinas apostólicas, cujo tema principal é Jesus Cristo. Sublinhem isso, que essa aqui certamente vai para a prova. Onde é? João recebeu direcionamentos de Deus no preparo e motivação da igreja para manter zelosamente as doutrinas apostólicas, cujo tema principal é Jesus Cristo. Então, o João aqui das epístolas, ele é aquele cara da defesa da fé. Ele é aquele cara que está querendo incentivar a igreja nos seus primórdios sobre a importância de guardar e ser zeloso com a doutrina. Que doutrina? Doutrina apostólica, tá? Que também, por mais que muitos hoje não gostem dessa palavra, mas também é chamada de tradição. Se você procurar a palavra tradição, está na Bíblia. Paulo fala a respeito da importância deles, tradições recebidas pelos apóstolos, tá? Então é muito importante isso aqui. Lembre-se que o contexto que o João está vivendo e o que ele está combatendo é o gnosticismo, né? Gnosticismo é o que? É uma mistura, lembram? De judaísmo místico com cultura grega e o que mais? O misticismo judaico, a cultura grega. Vamos lá. O que o gnosticismo dizia? Que você precisa ter uma experiência mística e ser iniciado em mistérios para se relacionar com Deus. O que o misticismo dizia? Que Deus é um ser puro e perfeito demais para ter encarnado, porque a carne é pecaminosa. Então o que o gnosticismo alegava? Que esse Jesus de fato veio e esteve entre nós, mas que ele não era de carne, ele era uma espécie de espírito materializado, né? Algumas outras correntes dizem o quê? Que esse espírito entrou no corpo do homem Jesus. Então eles dividem em dois, né? Jesus é o homem, Cristo é o espírito messiânico, que teria entrado no corpo de Jesus e um pouco antes de Jesus morrer na cruz o abandonou. E quem morreu lá não foi o Cristo, foi o Jesus, foi só a carcaça. Então, entendeu? É um negócio meio esquisito isso aí. Por isso que o João vai bater nessa tecla lá: todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Você lê hoje em dia esse tipo de versículo, parece que não faz muito sentido para você. Mas o que tem a ver em carne? Todo mundo aqui sabe que Jesus encarnou e veio em carne, mas naquela época isso era muito combatido. Naquela época o gnosticismo tentava tirar essa questão até da encarnação, né? Então por isso que o João diz que é necessário confessar que Jesus veio em carne. E quem não confessa isso, esse é do diabo. Por quê? Porque é o espírito do gnosticismo. Ok? Bom,
Pesquisem depois o gnosticismo com mais calma, vocês vão descobrir, e o gnosticismo existe até hoje, viu? Inclusive muito ainda dentro da igreja. Tem muita coisa hoje que acontece dentro da igreja que, se você olhar, é uma espécie de neognosticismo, tá? Então esse misticismo evangélico que nós vemos hoje por aí, né? O gnosticismo tinha muito essa coisa também de supervalorizar a figura e o papel de anjos. Cuidado com essas coisas, né? Por isso que o Paulo vai dizer lá, ainda que, né, se necessário, o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar os eleitos. Por que cargas d'água Paulo está dizendo isso? Porque o gnosticismo trabalhava nessa linha também, né? Então ele chegava a igualar os anjos até no mesmo pé que Jesus. Por isso que lá na Epístola aos Hebreus fala que ele é maior que os anjos, né? A gente lê essas coisas e diz, oh, glória a Deus, aleluia, olha, né? É para exaltar Cristo, mas não era só para exaltar Cristo. Nas entrelinhas e nos bastidores, Paulo, o escritor aos Hebreus, João, eles estão tudo batendo contra uma heresia que estava invadindo a igreja, que era o gnosticismo. Então eles estão doutrinando a igreja. Os irmãos do primeiro século liam aquilo ali e diziam, já sei do que eles estão falando, daquele cara que anda visitando as casas aí e espalhando essas ideias esquisitas na cabeça dos irmãos. Lembrando que eles não tinham escolas teológicas como nós temos hoje, né? Eles não tinham um corpo de doutrinas definido como nós temos hoje. Eles não tinham manuais de teologia sistemática e nem bíblias de estudo como nós temos hoje. Eles não tinham nem o Novo Testamento completo como nós temos hoje. Eles tinham o Antigo Testamento, que eles escutavam a leitura pública na sinagoga ao sábado, né? E cartas que eram enviadas, e as igrejas iam fazendo cópia e trocando uma com a outra, e as igrejas iam fazendo a sua coleção ali de cartas, né? Que era o que era lido e o que era ministrado, vamos assim dizer, aos domingos. Por isso que o dia do Senhor na igreja primitiva era o domingo. Por quê? Porque sábado eles tinham que ir na sinagoga lá escutar a leitura da lei. Entendeu? Então, você vê, aí num contexto desse, começa a gente visitar as casas e colocar essas ideias esquisitas na cabeça dos irmãos. Então eles vão combatendo essas coisas. Ok? Bom, posteriormente, Paulo foi o maior defensor da verdadeira doutrina apostólica, Jesus Cristo. Então, Cristo é o centro e conteúdo de todas as epístolas. Sua mensagem fala diretamente ou indiretamente da pessoa do Cristo, de modo que todas as epístolas, de uma forma ou de outra, o anunciam. Então sublinha ali, Cristo é o centro e conteúdo de todas as epístolas. Outra coisa que vai cair na prova, né? Quem é o centro e conteúdo de todas as epístolas? Essa é fácil, né? Jesus Cristo. Por exemplo, vamos dar um exemplo hoje. Eu vi que vocês ficaram meio pensativos. Então vamos dar um exemplo hoje, né? Neognosticismo, né? O Espiritismo. Tá aí, Malaquias, lembrei, uma mistura de espiritismo, judaísmo místico, né? E o paganismo grego. Isso que é o gnosticismo, é a mistura dessas três coisas, tá? Espiritismo. O espiritismo, por exemplo, de linha kardecista, que é de onde eu vim, né? Ele tem essas ideias. A minha mãe volta e meia fala essas coisas, né? Que o Jesus é um e o Cristo é outro, né? E o Cristo, né, seria um espírito aperfeiçoado, um espírito de luz, que eles também denominam de Emmanuel,
que teria de alguma forma incorporado no homem Jesus. O que é isso? Gnosticismo. Isso é gnosticismo. Que trabalho. Não é mais fácil, podia estar só em Jesus. Muito trabalho. Que trabalho, você deve ter preguiça. Bom, Aberud. Não, e quando eles vêm falar que João Batista é Elias reencarnado, eles dizem que João Batista é Elias reencarnado. João Batista é Elias reencarnado. Só que João Batista e Jesus viveram simultaneamente um período, né, das suas vidas na Terra. Né? João Batista morreu antes, é claro, mas eles viveram simultaneamente, inclusive eram primos, né? Eram aparentados. E aí eles dizem assim, não, João Batista é Elias reencarnado, porque tem passagens nos evangelhos, né, quando fala lá que João vem no espírito e no poder de Elias. Eles não entendem que isso é uma linguagem metafórica, que isso está se referindo simbolicamente ao estilo ministerial e ao estilo de personalidade de João Batista. Eles levam isso ao pé da letra e dizem, não, está aí a prova, João Batista é Elias reencarnado, né? Só que também tem passagens que dizem, né, que identificam Jesus com Elias. E aí é fácil você quebrar isso, é só você ser um pouquinho inteligente. Se João Batista é Elias reencarnado, mas Jesus também é identificado com Elias, como é que o mesmo espírito de Elias iria reencarnar em duas pessoas ao mesmo tempo? O próprio Espiritismo afirma que isso é impossível. Então ali já quebra o argumento deles. Tanto é que um dia um pastor perguntou isso para minha mãe, até hoje ela está tentando responder essa. E aí ela ficou brava e disse, não tem como conversar com o senhor é muito ignorante. Saída pela direita, né? Bom, então o Aberud, nas suas obras Las Epístolas Generales, é um livro antigo em espanhol, menciona uma declaração do professor Bert Scott Easton. Se alguém perguntar como é Deus, a resposta é: olhe para Jesus Cristo e aprenda-o. Este é o tema único de nossa epístola, afirmada e reafirmada de todas as formas possíveis e com todos os tipos de aplicação. O caráter de Jesus é o caráter de Deus. Amém? Então nós vamos parar por aqui para um breve intervalo canjical. Não está ainda? Olha, qualquer coisa é culpa da pastora. Então nós vamos continuar aqui, como eu estava dizendo, né? E quanto à sua estrutura, as epístolas de João não são diferentes das demais, pois seguem um padrão apostólico. Então, veja lá, ele separou aqui a primeira epístola, né? Capítulo 1 a 5, ele colocou um título aqui, o professor Juliano: a verdadeira mensagem anunciada do Evangelho. Ele separou 1 João 1,5 como texto-chave desses 5 capítulos. O que diz ali? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então a palavra-chave é luz. Por que isso? Você lê isso aqui hoje e diz, quem não sabe que Deus é luz, né? Hoje sim. Mas naquela época, com o gnosticismo, o que o gnosticismo dizia? Que Deus é a origem tanto do bem como do mal. E sendo então a origem também do mal, existe algo de mal em Deus.
O negócio é do mal. Ó, filosofia oriental, já viu aquele desenho do Yin e do Yang? Que é aquele círculo com uma parte preta e um ponto branco, e uma parte branca e um ponto preto. Aquilo ali é usado no budismo, no shintoísmo, no taoísmo. O que quer dizer o Yin e o Yang? Aquilo ali quer dizer o seguinte: aquilo ali representa Deus para eles. E aquilo ali diz o seguinte, que na divindade existe tanto o lado ruim como o lado bom. Só que o lado negro, o lado ruim, tem um ponto branco, ou seja, tudo que é ruim tem algo de bom. E o lado branco, que tem um ponto negro, significa tudo que é bom tem algo de ruim, de mal. E aí eles aparecem, você vê que é bem o meio, né? Por quê? O círculo é partido ao meio e o lado claro e o lado escuro, eles ocupam exatamente as duas metades para mostrar o quê? Que essas duas forças presentes dentro da divindade estão em equilíbrio. O que é isso? Gnosticismo. Porém, Deus não é perfeito, então. É. Não é perfeito. Mas isso é gnosticismo. Então por isso que o João vem e diz assim: não, o negócio é esse, que todo o lado bom tem algo de ruim, que tudo que é claro tem algo de treva. Deus é luz e não tem ponto preto nenhum, não há treva alguma. Entendeu? Pastor, mas olha só, digamos que, entre aspas, eu fosse defender essa tese aí, e não é o que eu creio, pelo amor de Deus, mas se eu fosse defender essa tese, eu poderia dizer o quê? Mas a palavra diz que o Senhor é semelhante, nós somos semelhantes a Ele. E se nós somos semelhantes a Ele, e dentro de nós cabe o bem e o mal? Mas não. E outra coisa, a Bíblia também fala assim, que Ele é tudo em todos. Tá, mas não esqueça o seguinte: número 1, nós somos semelhantes a Ele. Eu estou falando de raça humana, não de crentes. Nós somos semelhantes a Ele, mas nós estamos em estado caído. A humanidade. A humanidade manteve o quê? A semelhança, né? Mas foi arruinada na imagem. Pelo pecado. Então começa por aí. Outra coisa. Está vendo como é importante, como as áreas da teologia estão conectadas? Quando vocês estudarem a doutrina de Deus lá na teologia sistemática, que é o próximo nível de curso, e estudarem a antropologia, que dentro da teologia sistemática, a doutrina do homem, tá? O que vocês vão entender ali? Que o homem, ele é criado perfeito, imagem e semelhança, né? Que Deus não é autor do mal. Por quê? Porque o mal, ele vem através de um ser criado perfeito, mas que se corrompeu, se autocorrompeu, que é Lúcifer. E existe uma coisa que são os atributos de Deus. Dentro dos atributos de Deus, nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que seriam os atributos incomunicáveis? São os atributos que são características apenas de Deus, né? Por exemplo, a onisciência, a capacidade de conhecer tudo de todos. Isso é um atributo incomunicável. Deus não comunica isso com ninguém, né? Isso é um atributo incomunicável, né? Do Pai. Você veja que quando o Senhor Jesus esteve encarnado aqui entre nós, né? Isso não foi comunicado nem com Ele, porque Ele diz a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho. Não é porque Jesus era menos Deus, Jesus é Deus Filho, mas naquele momento, no seu estado encarnado,
esse atributo da onisciência, exclusividade do Pai, não estava sendo compartilhado com ele. Agora, Isso é aquelas coisas que estavam na gente. isso aí. Agora, os atributos comunicáveis, né? Por exemplo, santidade é um atributo de Deus, seja Pai, Filho ou Espírito Santo. E a Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então isso é comunicado também a nós, a capacidade nele de nos santificarmos. Então por que é importante fazer essa separação de atributos comunicáveis e incomunicáveis, né? Por quê? Porque o bem supremo, ele é um atributo incomunicável. Você em Cristo recebe a nova natureza e tal, né? Pratica o bem, mas não na sua forma suprema, plena, completa, perfeita. Isso só Deus. Agora, se o mal estivesse nele, entendeu? Você, caso isso fosse comunicado com a criação, também seria capaz de praticar o mal supremo. Por isso que a árvore lá no paraíso foi proibido do homem, aliás, o homem foi proibido De comer da árvore da vida, porque senão ele permaneceria eternamente vivo no estado decaído. Seria a supremacia do mal. Isso, a eternização do mal, de uma condição de mal. Então Deus bloqueia o acesso, entendeu? Então, estão me olhando com uma cara, né? Está dando um nó, né? E isso que aqui é só o básico, entendeu? Então o que acontece? Mas aqui faz todo o sentido. Vamos voltar para o João, né? Aqui faz todo o sentido, porque hoje tu lê, né, Vanessa? Quem não sabe que Deus é luz? Todo mundo sabe, até o satanista sabe disso, né? Mas naquela época, no contexto histórico da heresia gnóstica, tinha que dizer isso para os irmãos, porque tinha gente andando nas casas e dizendo para eles: não, veja bem, né? Se Deus é a origem de tudo, ele também é a origem do mal. Não, veja bem, tudo que é mal também tem um lado bom. E aí o irmão coçava a cabeça e dizia: sabe que analisando assim, eu acho até que é verdade. E aí tem que vir o apóstolo João dizer: não, vai ter essa conversa não. Deus é luz e não há nele treva alguma. Isso não serve para Deus. Bem é bem e mal é mal. Oi? Isso não serve para Deus, né? Lá o yang e o yin. Não. Sim. Aquilo é gnosticismo oriental. Mas para o homem serve. Ah. Porque eu já usei essa frase em algumas coisas que eu já fiz assim em trabalho, e também em ministrações, para justificar algumas coisas, que nem todo mundo é ruim a ponto de não ter uma coisa boa, e nem todo mundo é bom a ponto que não é ter mesmo. Ah, tá, sim, mas aí nós não vamos entrar. Eu trago para o homem, Não, mas aí nós não vamos entrar no debate, né? Nós não vamos entrar no debate metafísico da coisa. O que é o debate metafísico? É a estrutura espiritual do homem. E nós não vamos entrar no debate também, vamos dizer assim, físico do homem. Aí você está falando de uma questão moral. Aí é a teologia moral, de fato. Aquele que é mau, ele é capaz de praticar algo bom, porém, até mesmo o bem que ele pratica, por praticar com a motivação errada, tornar-se-á mal. O cara que é mau, pratica o bem. Vamos dar um exemplo. O cara é um baita de um agiota, já matou até gente por aí. Vocês conhecem gente assim, né? E aí? Mas a hora que você vai pedir dinheiro emprestado para um cara desse, você não, né? Em nome de Jesus, mas alguém, né? O cara não está fazendo um bem, tá? Mas aquele bem que ele está fazendo naquele momento, qual é a intenção dele? É dar com uma mão e tirar 10 vezes mais com a outra.
Então é um bem feito com uma motivação má. Portanto, esse bem torna-se mal. Os traficantes sustentam a favela, remédio, comida, pessoal. Mas que dinheiro é esse? Mas qual é a motivação? Manipulação e domínio, que é a essência do caráter de Lúcifer. Ele é um manipulador e um dominador. Entende? Então a gente tem que ir além das superfícies. E aí você começa a ver como todas as áreas, e é esse ponto que importa bastante para vocês agora, como todas as áreas da teologia, então elas estão interligadas. E como é importante a gente não ficar só aqui, né? A gente avançar mesmo depois em outros estudos. Por quê? Porque aí você começa a ver, você começa a ter a capacidade de responder coisas como essa que ela perguntou, que vocês estão falando. Uma das coisas que eu acho também, porque eu vi tanto comentário que as pessoas tentam humanizar Deus, aí projetando em Deus os defeitos do homem, das pessoas. Sim, isso e é aí uma o que tendência. acontece? Você acaba querendo colocar Deus num nível que, lógico, você vai achar que ele é feito nisso. Sim. Deus humanizou-se, mas Ele humanizou-se em Cristo, em Jesus. Então, toda a humanização, quando é voltada a Deus, você sempre tem que enfatizar e trazer Jesus. Entendeu? Porque se você sair disso e quiser trabalhar essa coisa, por exemplo, mas imaginando a pessoa do Pai, você começa a ter problema e aí começa a aparecer essas piras aí, começa a dar heresia no negócio. Entendeu? Tudo que o homem pode ser em Deus, e tudo que o homem deve conhecer de Deus, e tudo que o homem deve aprender em Deus, está em Jesus. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Entendeu? Está vendo como é importante estudar teologia, Elias? Já pensou se lá no meio da célula, Vanessa, alguém pede licença e faz uma pergunta dessa? E não vem com esse papinho, vou chamar meu professor, não vem com essa conversa, não, assim. É igual, agora eu estava assistindo o vídeo do apóstolo Loyola, recente, e daí ele estava falando do Apocalipse, né? Não sei se o senhor viu, sobre os anjos, né? E daí aquilo ali me inflamou, né? Porque ele falou assim que os anjos, que a carta diz, não eram o anjo da igreja. E aí eu entendo que é o anjo da igreja. E aí me inflamou, quase que eu mandei uma mensagem para ele. Tá, mas de onde que ele tirou isso? Então, aí o senhor pode assistir lá. E aí ele repercute com essa informação que é o Brasil inteiro. E algumas pessoas ainda assistem e curtem, mas eu não entendo assim. Eu entendo que a carta vinha direcionada ao anjo da igreja, ao pregador da igreja, a pessoa que está na igreja. Sim. E ele diz que não. Né? Aí eu me pergunto, um cara estudioso que conhece teologia, sabe? Vocês vão aprender na próxima matéria. Quando você falou, eu falei, não, eu não vou chegar lá, né? Mas assim, olha, ele leu o meu pensamento. Meu irmão, Para ela a gente pula. esse aí, o Caio Fábio, tá complicado, porque assim, isso aí é querer enxergar pelo em ovo. Ele estava numa live ainda com outro cara, dá uma olhadinha lá. Não, assim, você conhece? Eu só ouvi, assim, 2 minutos, mas 2 minutos já deu para mim falar. Aí eu vou vontade de colocar ali. Sim. Não, assim, quando o cara fala um negócio esquisito desse, tá? Você tem que perguntar para ele qual é a tua fonte. Mas só que ali tinha pessoas que se eu perguntasse, dava muito. Não, dava rolo, Então eu falei, cara, guia. Foi o que eu fiz. É que o que eu estou te falando é um conselho. Tipo assim, você não entra em debate. Se você tiver que falar alguma coisa, você só pergunta para o cara qual é a fonte. Não, tudo bem. Eu entendi o que você quis dizer. Só me diz qual é a fonte. De onde você tirou isso?
né? Me dá a bibliografia aqui, quero saber a referência. Se o cara é teólogo, ele vai dizer, não, tranquilo, está aqui, ó. Você não é obrigado a concordar, porque também tem umas fontes esquisitas por aí. Hoje em dia você pode justificar o que você quiser praticamente, entendeu? Mas isso aí, na minha humilde opinião, é um erro, porque ali é claríssimo que são os líderes daquelas igrejas, tá? Os líderes daquelas igrejas. Inclusive tem uma, né? Inclusive tem uma das igrejas, se não me falha a memória, é Tiatira, tá? Que ele fala ali que ele tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza e tal, né? Nós vamos ver isso, tá? Mas ali a possibilidade de que a irmã Jezabel, tá, fosse a própria esposa do líder é muito grande. Sim. Por isso que Jesus levanta aquela lebre ali, porque aquela que ele estava tolerando, muito provavelmente era a mulher dele. E aí não tem como anjo ser anjo, porque anjo não casa, não tem sexo, não tem mulher, tem que ser homem mesmo. Essa palavra anjo é a palavra mensageiro. Mensageiro, né? Agora é claro, vocês três aí. Agora é claro, né, que se você perguntar assim, mas o senhor acredita que existem espíritos angelicais territoriais? Claro que eu acredito. A Bíblia fala do principado da Grécia, principado da Pérsia. Então por que não existiria um principado de anjos de Paranaguá, por exemplo, né? E por que não existiria então um principado angelical responsável por cada igreja, por exemplo? Eu acredito que existe um anjo aqui da igreja, anjo que eu estou falando, anjo mesmo, mas lá nas cartas do Apocalipse, o anjo da igreja é o pastor, é o líder, é de carne e osso. Entendeu? Sim, então de repente também pode ser, né? Sei lá. É uma hipótese, né? Eu não assisti. Pode ser que ele quis dizer isso e se expressou mal. Não sei. Às vezes o cara quer falar uma coisa e mete os pés pelas mãos, tá? Então eu acredito que existe um anjo também, né? Você já ouviu falar no catolicismo anjo da guarda, né? Aquilo ali tem um certo fundamento. Claro que a gente não deve orar para o anjo da guarda e nem adorá-lo, mas existem anjos que guardam pessoas, lugares, regiões. E não pela ordem do homem, mas pela ordem de Deus, né? Nós podemos orar e ativar o trono de Deus, vamos dizer assim, né? Para que o Senhor direcione essas coisas e envie e tal, né? Mas nas 7 cartas, o anjo é o líder da igreja, é o homem. Entendeu? Tenho porém contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que se diz profetiza. Pense um pouco comigo, né? Um anjo, um espírito angelical, o que um anjo vai ter a ver com isso? Um anjo não tem nada a ver com isso. Quem tem que colocar Jezabel lá no lugar dela é o pastor da igreja, não é anjo nenhum. Então muito cuidado, isso é uma interpretação meio simbólica demais, na minha opinião. Se é que ele... que quando o senhor falou, né, que a gente tem que saber, né, quando fazem uma pergunta. Agora sim, é uma temeridade você trazer um troço desse num negócio na internet que sabe-se Deus quem está... não, isso aí é assunto para aula de teologia, não tem nada a ver você falar. Mas assim, ó, se você conversar com os biblistas e comentaristas, os caras vão te dizer que é uma pessoa mesmo, tá? Anjo ali é no sentido de mensageiro, né? Quem é o pastor, o líder da igreja? É o que traz a mensagem ao povo, né? Bom, aqui, então, nós temos aqui os capítulos 1 e 2, tá? Nós vamos colocando alguns títulos aqui, alguns tópicos que o professor Juliano separou.
apenas para você se situar mais ou menos dentro do tema geral das epístolas. Então, ele vai falar da alegria completa, dos versos 1 ao 4 do capítulo 1 de 1 João. Dos versos 5 ao 8 ele vai falar que Deus é luz, tá? Lembrando isso, que ele está combatendo aquele conceito do gnosticismo, tá? No capítulo 2, versos 1 a 6, que temos um advogado. Isso também está relacionado, viu? Porque o gnosticismo, ele pregava uma infinita quantidade de seres intermediários entre Deus e o homem. E ele colocava Jesus como sendo o maior destes seres. Por isso que lá em Hebreus ele vai falar, né, que a quem jamais falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Entendeu? Para mostrar que Jesus não é um ser criado, um intercessor ou um Deus menor, entendeu? Mas sim o próprio Deus encarnado. Tá? Ele vai falar ali, ó, verdadeira luz, né? 1 João 2, 7 ao 11. Por que a verdadeira luz? Porque existe a falsa luz. Tá? Tudo a ver com a questão do gnosticismo. O nome que perdoa pecados, capítulo 2, versos 12 ao 14. Por que é importante salientar que o nome de Jesus perdoa pecados? Justamente para mostrar que Jesus não é um ser evoluído, criado, intermediário, um semideus, alguma coisa assim. Por quê? Porque só Deus perdoa pecados. E Jesus, então, ao perdoar pecados, demonstra a sua divindade. Aí ele vai falar da concupiscência dos olhos, né? No capítulo 2, do 15 ao 17. Já é a última hora, capítulo 2, 18 ao 26. E a unção recebida, capítulo 2, versos 27 ao 29. Tá? Aí no capítulo 13 ele vai trabalhar a questão do grande amor do Pai. 1 João, né? Dos versos 1 ao 3 do capítulo 3, somos filhos de Deus. Dos versos 4 ao 10, prática da justiça e do pecado. Dos versos 11 a 12 de 1 João 3, a mensagem que ouvistes desde o princípio. Então, você vê, por que ele está trabalhando essa questão aqui de desde o princípio? Porque ele está trazendo a tradição apostólica, a sã doutrina. Esse é o lance, vou enfatizar isso aqui. Amém? Nós perdemos muito. Em certo sentido, nós, protestantes, perdemos muito em alguns segmentos do protestantismo ao desconsiderar a tradição da igreja. Claro que nós não vamos fazer Malaquias como os católicos romanos, que colocam a tradição no mesmo pé de autoridade que a Escritura. Mas a gente acabou indo para um outro extremo, né? Volto a dizer, em alguns ramos do protestantismo, né? E qual é esse outro extremo? É desconsiderar por inteiro a tradição. Não é porque uma coisa não está no mesmo pé que a Escritura que também você vai jogar ela na lata do lixo. E muitos protestantes, né? Muitos evangélicos fizeram isso com a tradição, né? E hoje, na nossa geração, dá alergia em alguns crentes, né? Se você começa a falar alguma coisa da tradição, né? Eu vejo isso até em meio de pastores, né? Você usa essa palavra tradição, o cara já linka, né, com a igreja de Roma, e que você é herege, né, e está matando o espírito, né, e não tem nada a ver. A tradição, ela é boa, ela tem o seu papel,
no sentido de que ela funciona. Sabe aqui o porto, né? Vamos usar uma ilustração para vocês entenderem melhor. Quem aqui é portuário sabe disso, né? O navio ele entra lá no canal e para ele chegar até aqui, né? Tem o prático, né? Como é que o prático trabalha? Né? Antigamente se usava cartas, né? Mas hoje eu acredito que é o sonar, né? São coisas mais modernas, né? Me esclareça se eu estou errado, né? Então hoje ele tem toda uma aparelhagem, uma tecnologia para conduzir um navio de lá até aqui dentro, né? Agora, apesar dessa tecnologia, o que tem marcando o canal? Boias de sinalização. Então, você imagine a tradição na vida da igreja como essas boias, entende? Então a tradição é essas boias, é aqueles lugares que marcam uma sinalização doutrinária, de costumes, de determinado linha de pensamento, naquela trajetória da igreja, entende? Agora, tira uma dessas boias ou tira todas elas, pode ser até que ele consiga trazer o navio até aqui dentro, mas a possibilidade de um acidente muito feio é muito grande. Se seguir as boias, pastor, até a noite você põe o navio no roteiro do porto. Sim. Até a escuridão da luz. Sim, ela fica acesa, né? Entende? Então o que acontece hoje? A gente vê verdadeiras encalhes. Né? E elas falam, pastor. Ah, é? Exatamente. 3 lampejos quer dizer uma coisa, 2 lampejos quer dizer outra. 3 mantém-se à esquerda, 2 mantém-se à direita. Caminha no meio. Sabe por que das cores? Uma verde e outra vermelha? Porque o bombarde é oeste. Então o navio tem que ir do lado da boia, que é a direita, porque pode acreditar que está vindo um outro aqui. E se ele vai de qualquer jeito, só porque está no meio das duas, pode bater com o outro. Então existe essa obrigação. Sim, é tipo uma faixa dupla, Isso. então, ele fica na faixa dele. Ele tem que ficar na dele, porque pode acontecer dele. Sim. E vir na mesma, porque o bombarde endurece. Então, Tudo isso é além do resto, né? sim. Então isso é a tradição da igreja, entendeu? Agora a gente vê hoje em dia, ministerialmente falando, né, igrejas que acontece um choque frontal, acontece um encalhe ministerial, que muitas vezes poderia ser evitado se aquele prático, né, aquele pastor, aquele ministro, aquele líder que está ali no leme do navio, levasse em consideração as boias da tradição histórica, da tradição teológica. Então, né? É impossível assim que todo mundo, né, em mais de 2000 anos, vamos dizer, de história da igreja, esteve errado e daqui a pouco eu inventei a roda de novo aqui e só eu estou certo. Apesar de que tem líder que se comporta exatamente assim, né? Então é muito importante, a igreja sempre valorizou a tradição, a igreja sempre valorizou o colegiado. Não se toma decisão monocrática, não se toma decisão sozinho, não se toma decisão isolada. A igreja sempre valorizou o consenso, né? Então as decisões são consensuais, né? Por isso que é muito importante essa questão da unidade, né? Eu aqui mesmo na minha congregação, eu tenho autonomia para decidir algo sozinho? Tenho. Eu sou presidente da igreja. Mas eu nunca decido nada relacionado aqui sem consultar outros colegas de ministério. Entendeu? Por quê? Porque várias cabeças pensam melhor que uma, né? E também colegas mais antigos, né? Que já passaram coisas que eu passei ou estou passando. Entende? Então, a igreja sempre trabalhou assim. Aí agora eu vou achar que eu sei tudo e que eu não preciso da tradição, não preciso do consenso, não preciso do colegiado, não preciso da unidade, não preciso de nada, né? E vou sair
pilotando o barco aí com todo mundo dentro e vou abafar. Vai aí calhar. Entendeu? E é o que tem acontecido, infelizmente, com muitos. Né? Bom, olha ali. Então, somos filhos de Deus, né? A prática da justiça e do pecado, a mensagem desde o princípio, rito de passagem do amor, temos, né? Não é temos confiança em Deus. Aí vem o capítulo 4. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Por que tem que reconhecer o Espírito de Deus? Porque o Espírito do diabo estava operando, né? Entendeu? Quais são as características do verdadeiro Espírito Santo? Ele confessa que Jesus veio em carne. Então, esses outros que estavam falando aí, essas conversas esquisitas, que Jesus era um semideus, era um Deus de segunda categoria, era uma espécie de anjo, ou que era o Espírito do Cristo que encarnou no homem, Jesus e tal. Toda essa conversa aí, João está dizendo em outras palavras, isso daí não é de Deus não. Porque quem é de Deus confessa que Jesus veio em carne. Né? Aqui tinha um corpo etéreo, né? Nascido de Deus, né? Então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, né? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé, né? Testemunhas do Salvador, né? Então o Espírito Santo sempre testemunha de Jesus. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus. O Espírito Santo sempre engrandece a Jesus, né? E aperfeiçoados no amor de Deus. Qual é a função do Espírito Santo? Nos aperfeiçoar em amor. Capítulo 5. Jesus Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê, o testemunho sobre Cristo, confiança na vida eterna e o Filho de Deus é vindo. Bom, agora esse nascido de Deus, tá? Não está num sentido de criado, está num sentido de filho, de Deus filho. Quem é o Deus filho? De onde é a sua procedência? Do Pai. Agora, por ser Deus, ele não nasce, até mesmo porque Deus não morre. Deus morre? Não. Então ele não nasce, correto? Mas Jesus nasceu. Não, Jesus encarnou. Deus, na pessoa do Filho, assumiu a carne, encarnou, como? Através do Espírito Santo fecundando o ventre da irmã Maria. Mas Deus não morre, mas Jesus morreu, não. Jesus morreu na nossa linguagem humana, porque no fundo, ele desencarnou. Não tem nada a ver com o que o Espiritismo fala, tá? Cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente usa algumas palavras que outras religiões usam e você associa. Desencarnar significa simplesmente sair do formato de carne. Mas está escrito que ele morreu. Claro, foi escrito para nós. Agora, vamos lá? Metafisicamente falando, né? Ele desencarnou. E depois ele ressuscita. A ressurreição é a maior prova da sua divindade. Por quê? Porque Deus não morre. Não há quem possa matá-lo. Ele mesmo diz, ninguém toma a vida do Filho do Homem. Ele por si mesmo a dá, para depois retomá-la. Então o que acontece aqui?
Jesus Cristo aqui, esse nascido de Deus, é no sentido de proveniente do Pai. O Filho é proveniente do Pai. É um com o Pai. Eu e o Pai somos um. É a mesma essência, porém com funções, com formato, com atribuições diversas, distintas, diferentes. Seria certo dizer uma nova roupagem diferente? Uma nova roupagem? A carne, sim, a encarnação. Não? Lá em teologia sistemática nós vamos estudar isso em cristologia. Tá? Agora, a palavra-chave, para vocês entenderem, tem algumas palavras em teologia que disparam alguns gatilhos no nosso entendimento. Então, a palavra-chave para esse negócio de trindade é a palavra essência. Então, Deus é essencialmente um, tá? Mas nas suas manifestações, funções, atribuições, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é essencialmente um, mas Ele é funcionalmente diverso. A essência é uma, mas o funcionamento, a intervenção, a influência é diversa, é diferente. Aquele filme A Cabana, ele ilustra bem isso. Mas cuidado com a cabana, viu? Isso que eu ia dizer. Porque é uma ilustração é uma ilustração, mas cuidado, porque a cabana tem alguns elementos de gnosticismo ali. Bastante. Não, gnóstico. Tem algumas coisas ali de gnóstico naquilo ali. Entendeu? Assim, a impressão que me dá é que eles não fizeram de propósito. A impressão que me dá é o seguinte: é um filme que mexe com um assunto profundamente teológico e, pelo que eu vi, foi feito por alguém que não é teólogo. Aí tem horas que o cara meio que dá umas escorregadas, entendeu? Para romancear o negócio. Então, muito cuidado. Mas muito cuidado. Tem coisas na cabana que são coisas do gnosticismo. Para deixar mais emocional. Inclusive o gnosticismo trabalhava com isso aí, esse emocional. Assim, não é emocional, porque a intenção do livro, a intenção do filme é assim, enquanto a pessoa que vai assistir não chorar, não derramar uma lágrimazinha, não sucede. Enfim, mas assim, você aprende melhor lendo a Bíblia, né? Não, tem coisa que é complicada, tá? Bom, segunda epístola de João, né? Vamos ver esses panoramas aqui. Capítulo 1, olha ali o que ele vai trazer. Aliás, capítulo 1, só tem um capítulo. Permanecer na doutrina. Vocês estão entendendo, gente, qual era o lance dos apóstolos? A coisa é simples. O lance era assim, para de dar ouvido para gente que fica inventando moda e permaneça na doutrina que foi entregue pela tradição apostólica a vocês. Ponto. Acabou. É o que tem que fazer hoje, né? Isso. Você ficar olhando o Loyola, ficar olhando o Isso que eu ia falar agora, esquecer, né? É o básico, é o simples. Isso. E só nem lembrar. Isso. É que nem, entra lá no meu canal do YouTube. Ai, mas eu posso ajudar se não primeiro, vamos dizer, Sobre inventar moda, coisa que não tem necessidade. Entendeu? Sei lá. Entra lá no meu canal do YouTube, tá? Entra lá no meu canal do YouTube e tem uma pregação que eu fiz acho que uns 3 domingos atrás aqui sobre o discipulado. Muito bom. E eu falei assim, irmãos, discipulado é simples, é discípulo ao lado. Pronto. Se você é discípulo, tu está ao lado do teu mentor. Se tu não está ao lado do teu mentor, você não é discípulo.
Simples. Eu falei para os irmãos aqui, o evangelho é simples. A gente que fica inventando moda e complicando. E aí eu preguei sobre os três, foi isso, né, Cristina? Os três requisitos de Jesus para ser um discípulo. Né? Assiste lá, está lá no meu canal, no Verdade em Destaque. Está lá acho que uns 3 domingos atrás, lá sobre discipulado. No título da mensagem, não me lembro bem o título agora, mas está lá o discipulado. Tá? Olha aí o que tu vai achar. Então, assim, é o que a igreja primitiva ensinava. Diz, pessoal, doutrina é essa aqui, permanece nisso. Mas se alguém vier com uma coisa esquisita, rejeita. Paulo fala que se alguém almeja o episcopado, excelente coisa deseja, né? Que é o pastorado. Ele explica ali, se alguém quer ser, faça aquilo ali que ele falou ali. Seja marido de uma só mulher. Sim. Ele fala isso. Tem os pré-requisitos. Então, manter a doutrina, para ensinar o que eles ensinaram na mesa. Sim. A doutrina é o ensino, né? Lembra? Aquela minha mensagem também do YouTube, né? A diferença entre doutrina, dogma e costume, né? Está com 700 e poucas visualizações já aquela mensagem. Entendeu? É uma das mais assistidas no canal. Então assim, os que conhecem a verdade, os que andam na verdade, veja bem, conhecer é uma coisa, andar é outra. Eu posso conhecer intelectualmente algo, mas eu não pratico aquilo. É o Anás e o Caifás, que a irmã Joia está me perguntando no intervalo, que ela está vendo lá no seriado de Jesus, né? Ela veio me perguntar, nossa, mas eles não conheciam a lei, eles não sabiam que era pecado. Eu digo, não, eles conheciam até bem demais, eles eram doutores na lei. Agora, conhecer é uma coisa, praticar é outra. O sacerdócio naquela época tinha se tornado mais um cargo para a obtenção de benefícios políticos do que uma função religiosa. Né? E aí, enganadores que saíram pelo mundo. De quem que ele está falando aqui? Dos gnósticos. Aí ele vai trazer a doutrina de Cristo e dizer, olha gente, vocês vão ter alegria completa. Quando é que a igreja tem alegria completa? Quando ela permanece na doutrina, na sua doutrina. Quer dizer, você vê que 90% da função de um líder de igreja hoje é o quê? Ensinar doutrina. Ensinar doutrina. E aí qual é o problema que nós temos hoje? Líder que não domina doutrina. Líder que não conhece doutrina. Não é porque não tem acesso, é porque não quer estudar. Quer dizer, então eu tenho uma função, né? eu tenho uma atribuição que é 90%, vamos dizer assim, da minha função à frente da igreja, só que eu sou incompetente, é essa a palavra, para executar essa atribuição. Né? Se você está trabalhando em qualquer área, né? E você se percebe sem competência para aquilo ali, mas você precisa executar, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai se aperfeiçoar, você vai fazer um curso, né? Você vai se qualificar. Essa é a palavra que o mercado usa, né? Agora hoje não, a gente vê um monte de gente se qualificando em tudo quanto é área, né? Mas claro, com exceção de vocês e de mais uns por aí, né? Grande parte de gente que é líder não quer se qualificar. O cara acha que é só pegar uma Bíblia e sair falando. Fala um monte de bobagem, entendeu? Gente, irmãos, gente com Bíblia na mão, desqualificado, é um perigo. É um perigo, é criança com arma na mão. Pega uma arma aí, uma 9mm, e dá na mão de uma criança, para ver o estrago que acontece. Entendeu? Então é isso que nós temos hoje. Muitas vezes gente à frente de um povo,
completamente desqualificado doutrinariamente, tendo que doutrinar, né? Aí das duas uma, ou o cara fala tudo errado, ensina tudo errado para a igreja, ou ele terceiriza. É aquelas igrejas que cada domingo vem um pregador de fora. O problema com isso é que vira uma coxa de retalho, porque aí vem um de uma vertente teológica, vem outro de outra, vem outro de outra, e aí a cabeça da igreja vai virando uma canjica, uma mistura. Vem um bota açúcar, outro bota sal, outro bota leite e vai embora, né? Sem identidade. Entendeu? Terceira epístola, vamos lá que estamos encerrando já. Cooperadores da verdade. Os filhos que andam na verdade, filho de Deus anda na verdade. Né? O proceder fiel, o joio e o trigo. Você vê então que na igreja primitiva o negócio era bem separadinho, né? Quem é joio e quem é trigo, né? E as saudações aos amigos. Amém? Muito bem, nós vamos parar aqui. Marquem o slide 123. Eu acho que na próxima aula a gente consegue terminar, né? Ah, não, mas já está no finzinho? Ah, não, então vamos lá. Então vamos terminar esse pedacinho aqui. Agora que eu vi que só faltam 3 slides. As únicas citações que o apóstolo João faz em suas epístolas sobre a antiga aliança estão registradas na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 12, falando a respeito de Caim, quando assassinou a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As epístolas de João são consideradas como um clássico teológico para todas as gerações da igreja até a volta de Cristo Jesus. Suas palavras inspiradoras trazem a revelação do Filho de Deus encarnado, com a missão de ser a sua imagem e semelhança. E o conteúdo literário das epístolas de João relata esse fato com muita propriedade. Algumas referências teológicas escritas por homens que se dedicaram a estudar a fundo as epístolas de João revelam sua importância na vida da igreja. Então o John Stott, esse John Stott tem livros muito bons, é um teólogo antigo. João fornece provas pelas quais todos podem ser classificados de acordo com 2 categorias. Segundo a relação que estabelecerem com as provas do apóstolo, ou eles têm Deus ou não têm, ou o conhecem ou não o conhecem, nasceram de Cristo ou não, têm vida ou permanecem na morte, caminham na luz ou nas trevas, são filhos de Deus ou filhos do diabo. A certeza do povo cristão é dupla, objetiva, que a religião cristã é verdadeira, e subjetiva, que eles mesmos nasceram de Cristo e possuem a vida eterna. Gordon Fee e Douglas Stewart são 3 as principais preocupações nas epístolas de João: a encarnação, o amor pelos irmãos e irmãs e a relação entre pecado e ser filhos de Deus. Sublinhem isso. Essas 3 preocupações ou 3 ênfases que aparecem na epístola de João. William Barclay, que é um famoso comentarista, na igreja primitiva, o lar cristão era o lugar das portas abertas e da amorosa recepção. A conclusão das epístolas de João e sua relevância para a igreja na atualidade se percebem claramente em 3 João, versos 5 a 8. E aí nós vamos finalizar com esses, né? Amado, procedes fielmente naquilo que praticais para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém? Próxima e última aula dessa matéria, a epístola de Judas. Oi? Slide, que não é o Iscariotes, slide 126. E nem irmão dele.
nem irmão dele. Amém? Aliás,